Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou entrar no Photoshop e mostrar como você pode fazer, como que você pode salvar uma imagem subexposta, como que você pode trabalhar os tons. Você vai entender a base do Photoshop, os midtones, shadow and highlights, e fora isso eu vou te mostrar como você dá volume numa pessoa, como que você dá volume do objeto através do Color Dodge e o Color Burn. Então vem comigo que é imperdível. Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer o tratamento dessa imagem. Você observa que ela está escura. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar alguns tons e mostrar para vocês como que você pode trabalhar para poder acender um pouquinho mais. E fora isso eu vou dar uma dica para a gente trabalhar volume quando estiver trabalhando com personagens, pessoas, paisagens. Primeira coisa que eu tenho aqui é uma imagem que ela está escura. Você observa que eu não encontro os tons dela. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, no Adjustment Layers, e vou vir a que eu mais gosto, muita gente usa Curves, eu gosto muito de usar o Levels, tá? E agora é importante a gente entender o que eu tenho aqui. Observa que eu tenho uma imagem puxada para o lado de cá. O que significa isso aqui? Aqui são os tons escuros e aqui os claros. Observa que eu tenho poucos tons claros, tá? Desse lado. Então são shadows, midtones and highlights. Tons escuros, médios e claros. Vamos entender essa guia que eu tenho aqui. Quando eu estou trabalhando com isso aqui, esse é o escuro. Então ó, eu escureci mais. Tá vendo que esse ponto é equivalente ao ponto preto. Se eu puxo para ele, eu falo que meu preto não é preto, que meu preto é esse ponto de cinza que eu tenho, que é output. Então eu vou deixar 0. Eu quero preto, preto. E aqui a mesma coisa, ó. Eu tenho, se eu colocar, eu falo que meu branco, eu escureci mais, porque meu branco não é branco mais, tá? Então se eu puxar para cá, ó, observa que eu gritei um pouco mais esse tom. É uma das coisas que eu queria. E aqui é o meio tom. Aqui meu meio tom eu estou dizendo que ele é mais escuro. E aqui eu estou dizendo que é intermediário. Então eu vou puxar o meio tom um pouquinho para cá, vou puxar assim. Eu quis acender um pouco, é uma decisão minha, uma decisão artística minha, do que eu queria visualmente. Então eu já fiz esse levantamento aqui. O que eu poderia fazer agora? Vamos ver a mesma coisa acontecer agora. Eu usei o Levels aqui. Vamos ver no Curves. Eu vou desabilitar o olhinho aqui. Desabilitei. E agora eu vou vir no Curves. No Curves eu também tenho a mesma coisa. Eu tenho um ponto preto dos escuros. Ó. Então se eu subir, eu estou dizendo que meu preto não é tão preto, que meu preto é esse branco aqui então. Então eu escolho a intensidade. Se eu puxar para cá, ó, eu escureci mais ainda. Então o que eu quero? Eu quero deixar o meu preto, vou deixar o meu preto preto. E aqui, ó, eu estou no branco. O que acontece? Se eu puxo para cá, ó, eu estou falando que meu branco não é branco, que meu branco ó, é esse cinza aqui. Então eu vou descendo. Só que eu vou deixar ele claro aqui. Tá? E aqui são os meios tons. Se eu subo aqui, eu estou falando, ó, eu subi o ponto claro. Então eu estou subindo, eu estou falando que o meu tom é claro, então eu fiz essa curva. Se eu desço aqui, estou dizendo que ele é escuro. Então eu queria conseguir mais ou menos o mesmo resultado que eu queria com Curves. Então eu mostrei para vocês agora duas maneiras que vocês podem usar os Levels, tá? Tanto Levels quanto Curves. O Curves também, ele pode ser trabalhado. Aqui eu estou trabalhando nos Shadows, Midtones e Highlights, que é essa representação. Quando a gente está trabalhando com RGB, são 3 tipos de luzes. Eu posso trabalhar de canais separados, só que aqui vai ser assunto para uma outra cor. Vamos dizer que a imagem estivesse avermelhada. Eu podia puxar para a cor oposta, que é o verde aqui. Ó, aqui eu estou trabalhando nos vermelhos, ou tirando, você observa que eu esverdeei. Só que é o que eu falei, eu não vou aprofundar aqui, a gente pode fazer em outra etapa esses 3 tons. Se vocês comentarem aqui e falar, pô Fred, eu quero ver um pouquinho mais dessa informação sua. Perfeito. Outra coisa que eu posso fazer aqui, para a gente continuar e ficar mais interessante, é apertar o Alt. Eu vou trabalhar agora o volume da musculatura, separações. Para fitness funciona muito bem e para algumas coisas, algumas particularidades você consegue trabalhar uma linguagem mais publicitária. Vou apertar o Alt e clicar no New Layer. Ele abre essa guia. Eu vou mudar essa guia para o modo Overlay e vou colocar aqui Fill with Overlay Neutral Color. Esse é o pulo do gato, que ele vai criar uma camada neutra, tá? Eu não passei uma aula ainda de Blend Modes, depois eu posso passar para vocês.
e ele cria no modo overlay. Depois eu vou falar algumas coisas, mas são baseados em 3 tipos de tons principais, que para variar é o Midtones, Shadows and Highlights. Eu vou apertar o O, que é o atalho da cor aqui. Aqui eu tenho 3 tipos. Eu tenho o Sponge, que é de dessatura, o Burn, que ele queima, que é o que eu vou querer, e o Dodge, que trabalha os tons claros. Então eu vou queimar aqui, aumento o tamanho do meu brush, e aqui agora eu tenho o seguinte, eu tenho o meu Hand, quando eu seleciono, o Burn. Eu vou colocar aqui, ó, eu escolho o tom que eu quero atingir principalmente. Eu vou mandar o Shadows, porque ele tem muito tom Shadow. E vou colocar a opção, tipo 40%. E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o mouse em cima da parte que eu quero ressaltar. Ó, então, eu estou dando volume nele. Aí você vai falar, pô, Fred, está ficando artificial. Concordo, mas a gente vai ver uma maneira agora, daqui a pouquinho, da gente amenizar isso aqui e temperar do jeito que a gente acha mais importante. Isso aqui, gente, é muito usado no meio fitness, para poder dar volume, né? É uma receitinha boa para poder dar volume. Já eu vou fazer o antes e depois, para vocês terem uma ideia. Quando tem uma veia, alguma coisa assim, que ele tem aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, eu vou dar um zoom, eu posso pegar e apertar o brush, aí eu venho aqui, ó, paralela. Só que aqui foi demais. Outra coisa que eu posso fazer, vou dar um Ctrl Z, é diminuir a intensidade. Então, por exemplo, o Apex está 100. Eu posso colocar aqui, ó, para poder ficar um pouco menos artificial. Eu coloquei aqui, ó, 16. Então ele escurece, só que com menos pressão do que eu tinha colocado. Então se eu puxar aqui, ó, a mesma coisa. Estou fazendo um contorno na parte escura da veia. Se eu quiser trabalhar os highlights, que são as luzes altas, as fortes, eu mudo o meu O para o Dodge Tool. No Dodge Tool, o que ele vai fazer? Ele faz o oposto. Deixa eu aumentar o tamanho do brush aqui, ó. Eu sempre vou vendo na tela. Ó, tá bacana. Então aqui, ó, Midtones, eu vou mudar para o modo Highlights, que são as luzes altas, igual a gente viu. E aí eu posso passar aqui, ó. Aí eu estou gritando mesmo. O ideal, eu vou voltar aqui 3 itens, voltei 3, Ctrl Z, é ter uma camada para escuros. E além disso, eu tenho uma camada Alt, cliquei, e vou colocar no modo agora, Overlay de novo, Fill with Neutral Color. E agora eu tenho um canal agora que eu vou chamar de Claros. Por quê? Porque eu posso fazer uma arte não destrutiva. Eu não gostei do escuro, ó, eu apago. Agora eu vou fazer o claro. Estou no claro, Dodge, aí eu acendo aqui, ó. Perfeito. Então o que eu queria mostrar para vocês? O tanto que o tom é interessante. Na publicidade, nas composições de publicidade, a gente consegue muito isso. Vou selecionar essas 3 camadas, vou apertar o Shift, ó, e Ctrl G. E vou chamar isso aqui de ajustes. Antes e depois. Essa que é a ideia de você trabalhar com tons. Você consegue dar vida, né? Você consegue valorizar seu objeto ainda mais. Você observa que ficou bem mais publicitário. Se você gostou, dá um like, compartilha, coloca a bandeirinha para ver mais vezes e dá uma sugestão de novos tutoriais aí para você. Fala o que você tem interesse de ver aí com a gente.